Não vinha, né? Não, tô aqui. Trazamos aqui 8 minutinhos. Questões técnicas. Mas já estamos aqui. Graças a Deus, bem-vindo ao Café com AP de hoje. Nós vamos falar de João 20. João 20, a corrida para o túmulo vazio. Nós vamos falar um pouquinho sobre 40 dias com Jesus ressurreto. Gente, deixa eu começar um pouquinho falando uma história minha. Para você que está chegando, essa live se chama Café com AP. E esses dias entrou alguém no nosso grupo do Telegram. E se você não faz parte, vai lá, hashtag Café com AP. E foi muito legal que a pessoa colocou assim, café com a palavra. E eu achei legal isso, né? Porque muita gente... eu tenho um amigo lá do Canadá que ele também fala assim, café com AP, né? Então, às vezes as pessoas não sabem o que é o café com AP. AP é como carinhosamente as pessoas me chamam de apóstolo, ao invés de falar apóstolo, porque acham às vezes muito formal, me chamam de AP, né? Então, é a abreviatura de apóstolo. E aí, quando Deus me deu a ideia do Café com AP, que eram lives devocionais, né, para uma vida plena, eu pensei que tinha que ser algo realmente que fosse fácil de fazer, natural para mim, que fizesse parte do meu dia a dia, para eu compartilhar isso com vocês. Então eu pensei, bom, uma coisa que eu amo fazer e que eu faço é tomar café. Então vamos associar essas coisas, né? Então café com AP, café comigo. Mas é mais do que isso. Eu acho que a irmã Nilza, alguém que entrou no grupo agora, botou café com a palavra. E aí eu achei lindo isso. Café com a palavra, é coisa tremenda. Grande abraço para você que está chegando, Deus te abençoe. Vamos nessa, vamos para nossa live. A gente está na temporada, o Café com a AP tem as temporadas, né? A gente já teve aqui no Instagram as 100 perguntas de Cristo, tivemos Rota da Adoração, tivemos o A Sós com Deus, e agora a gente está na Palavra Revelada, né? Beijão para Cláudia, nosso querido amigo AP, olha aí, ó. Vera de Londres, bem-vinda. Minha priminha Carla, Graça e Paz, Cibele, Ana dos Estados Unidos. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos fazer um negócio legal aqui, gente? Posso pedir uma coisa para vocês? Bota a bandeirinha. Procura aqui a bandeirinha da onde você tá, entendeu? Procura aqui a bandeirinha, ó, e bota a bandeirinha, vamos encher de bandeirinha essa live de hoje. Eu amo bandeiras, eu amo mapas e eu amo bandeiras. São coisas que fazem parte da minha vida. Eu quero te contar uma história da minha adolescência e conectar com o texto de João 20, ok? Se alguém quiser escrever João 20, escreve e eu fixo aqui, tá bom? A Fabiola tá dizendo aqui que o Instagram não entrou a live hoje. Bom, eu atrasei um pouquinho, tá, Fabiola? Eu entrei 1h08. Perdão, eu entrei 10h08 para vocês no Brasil, 2h08 aqui. Pode ser isso. Mas também fiquem ligados, tá, gente? Por isso que é importante sempre curtir, comentar, compartilhar as lives, as lives gravadas, para que o Instagram entenda que você tem interesse nisso, tá? Deixa eu te contar uma história, gente, que tem a ver com essa corrida dos discípulos para ver Jesus. Essa minha história é uma história de perda da minha vida, tá? Mas eu nunca tive revolta por isso, não. É só um fato, tá? Quando eu fiz 15 anos, Deus levou minha mãe. Minha mãe faleceu, né? Acometida de um câncer. E mesmo sendo uma mulher de Deus, uma pessoa de oração, mesmo tendo orado por pessoas na sala operatória que foram curadas e foram para casa, minha mãe passou pela cirurgia. Mas em outubro de 88, a minha mãe faleceu. E
eu nunca me revoltei com isso. Senti falta, né? Mas assim, a perda, quem perdeu o pai ou mãe sabe como é que é. Meu pai veio falecer muitos anos depois. Mas sabe o que acontecia? Quando você perde alguém, demora você acostumar de que aquela pessoa não está ali, de que aquela pessoa não faz mais parte daquele teu cotidiano, não é verdade? Demora. Por quê? Ainda mais quando é alguém muito próximo. E aí, gente, eu tenho um grande amigo aí, o Nelson, às vezes ele aparece nas nossas lives, um abraço para você, se essa live chegar a você, um grande irmão de coração mesmo, né? E a gente ia para casa de um outro amigão nosso, o Irley, que nós três andamos, né? Apesar da distância, a gente é irmão mesmo de coração. E a gente ia de bicicleta lá da Asa Sul, do começo da Asa Sul, pro final da Asa Norte, pro final da Asa Sul em Brasília. A gente andava umas 10 quadras de bicicleta, né? Na volta, tinha um lugar que a gente apostava corrida, eu e o Nelson. A gente voltava da casa do Irley e apostava corrida ali. É lógico, o Nelson sempre foi mais atlético do que eu e acho que na maior parte das vezes ele ganhava, né? Mas a gente apostava aquela corrida até um determinado ponto perto da minha casa e eu ficava ali e ele ia para a casa dele, continuava o caminho e ia para a casa dele. A gente se despedia, né? Quando eu chegava em casa, eu me dava conta do porquê que eu estava correndo. Não era só aquela corrida. Eu tinha o desejo de chegar em casa e encontrar minha mãe. Só que isso ficava muito lá no fundo do coração. E eu me dava conta quando eu chegava de que ela não existia mais ali, né? Estava com o Senhor. Só que eu levei um tempo para cair essa ficha, sabe? A gente foi fazendo isso semana após semana, sei lá quanto tempo que durou isso. E um dia eu me dei conta, não me lembro assim, mas um dia eu me dei conta, né? E eu vi por que eu estava correndo, qual era o sentimento que permeava meu coração, sabe? De eu correr e de eu chegar. E, bom, a gente poderia associar isso a um monte de coisa na vida, né? A motivação que leva a gente a fazer as coisas. E muitas vezes a gente não mapeia isso, a gente não descobre por que a gente fica com raiva quando a gente escuta alguns assuntos, por que a gente fica triste. Mas sempre tem um motivo interno. A verdade é que, quando eu descobri isso, eu tive que encontrar o meu jeito em Deus de suprir isso, né? E, enfim, né, fui encontrando essas maneiras, né? E eu quero falar isso por quê? Porque eu quero falar da corrida de 2 discípulos para encontrar um túmulo vazio. Eu chegava em casa e eu via a casa ausente da minha mãe, o vazio da presença dela. Mas eu tenho uma certeza, que em breve a gente vai se encontrar na glória. Amém? Então, muita gente aqui compartilhando sentimento, né? Carlinha conheceu minha mãe também aqui, ó. Olha aí, mulher de Deus e tal, né? A Linda falando aqui, ó, perdi minha mãe quando eu estava com 22 anos, sabe bem como é esse sentimento, é isso mesmo. Então a gente vai para uma corrida de alguma forma para encontrar um vazio. Quem tem Jesus sabe que a pessoa que partiu está com Jesus, a gente tem um consolo, não é verdade? Você imagina os discípulos que deixaram tudo para viver uma vida emocionante com Jesus. Em outra live eu comentei aqui algo muito interessante. Como tem pessoas que tornam a nossa vida completamente impactantes. E a gente não consegue ver a nossa vida sem essas pessoas, né? Homens, mulheres de Deus, amigos, familiares, filhos. Então, a gente tem o poder, né? Você tem o poder de causar isso na vida de alguém, né? Imagina Jesus que chegou para os discípulos e foi impactando a vida destes homens.
foi tirando esses homens da vida comum e tornando a vida deles extraordinária. Esses homens e mulheres, eles provaram de algo que eles não saberiam mais como viver sem aquilo. É como diz o ditado, depois que a gente entrega a vida para Jesus, a gente não presta para mais nada. Sabe, a gente prova de algo que conduz a nossa vida, que guia a nossa vida. Eu não sei se você já viu isso, mas às vezes nós pais olhamos para os nossos filhos e vemos que eles ainda não tiveram o encontro que a gente teve e a gente consegue discernir isso. E aí se torna o nosso alvo de oração, quando você vê amigos, outras pessoas que muitas vezes até nem te compreendem por te ver orar de determinada forma. Mas é porque quem provou de algum sabor determinado conhece o que o outro que não provou não conhece. Aí você imagina esses homens e mulheres que caminharam com Jesus 3 anos e meio, dormindo no mesmo lugar, acordando, vivendo a aventura de ser suprido das mais diversas formas, tendo a mente deles, o coração, a alma, o espírito expandido, a vida física, as leis da física sendo completamente ultrapassadas, rompidas por causa dos milagres, graças aos milagres. E de repente, o catalisador disso tudo, está entrando aqui o Cleiton, grande abraço, querido, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, juntamente com você, todos os pastores, líderes, profetas, apóstolos de Deus aqui nessa live, em nome de Jesus. Então olha só, imagina esses discípulos que viveram com Jesus durante 3 anos e meio, de repente eles vão vendo, sabe, Jesus perder os seguidores, perder os likes, perder as curtidas, ser condenado, ser preso, torturado e de repente morto. E eles naturalmente pensaram, se isso aconteceu com o mestre, imagina com a gente. Mas existia esse sentimento de vazio e de falta de hábito. Eu imagino eles acordando no outro dia e antes de cair a ficha, eles pensarem, vamos levar o café da manhã para Jesus. Não, ele morreu. Sim, a gente está escondido aqui porque a gente está com medo. Sabe, eu imagino as mulheres abrindo o olho e antes de vir tudo à tona do que elas tinham visto e vivido, imagina elas acordando e pensando, hoje a gente tem que fazer comida para aqueles bando de discípulos, eles comem demais. Será que eles hoje vão passar aqui? Vamos deixar a casa arrumada? Sei lá. E de repente cai aquela ficha. Isso acontece na mente de todos nós quando a gente perde alguém. Né? Quando a gente perde um membro, eu tive um colega, um baterista amigo meu lá de Porto Alegre, o Elias. Depois ele veio a falecer, ele teve uma perna amputada, ele sentia dor de uma perna que não existia mais. Isso acontece com a gente. Então, os discípulos aqui em João capítulo 20, eles estão vivendo uma experiência de perda. Da perda de alguém que mostrou uma vida incrível, uma comida da qual eles já sentiam fome. Eles não iam poder viver sem essa comida. E aí, no verso 1 diz assim, João 20. Alguém escreve para mim aqui que eu vou fixar aqui. No primeiro dia da semana, bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Tem isso, né, gente? Tem gente que tem essa necessidade, né? De ir ao cemitério, de ajeitar as coisas, de gastar um tempo ali repensando nas coisas importantes, né? E Maria Madalena teve essa atitude. E foi lá. Só que quando ela chega lá, ela vê a pedra removida. Gente, ela está na mente cartesiana.
ela está na mente humana. Então voltou correndo ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, que é João. Aqui em todo o livro de João, João se refere a ele como o outro discípulo, o discípulo amado, né? Aquele a quem Jesus amava, né? E aí que vem a pergunta: se você fosse escrever a respeito de você, dando uma característica sua, como você se chamaria? João, olha que muita gente podia falar assim, esse cara é um exibido, esse cara é um metido, tá? Não, João tinha certeza de quem ele era, de que ele era amado, de que ele era amado de Jesus. O tempo inteiro ele escreve assim, o discípulo a quem Jesus amava. Ele estava dizendo, eu sou amado, eu me sinto amado, eu me sinto, sabe, desse jeito, né? Como que você se sente se você fosse escrever a respeito de Jesus, da sua experiência com Jesus, como você se descreveria? João se descreveu como um amado, porque ele se sentia amado. E aí, Maria Madalena, que vai lá com esse sentimento da perda da pessoa de Jesus, da morte de Jesus, ela chega, vai visitar ali o cemitério e vê o túmulo aberto, ela vai com a mente cartesiana dela, correndo para Pedro e para João, e diz, olha, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. A nossa tendência humana, gente, olha, eu estou honrado aqui, meu cunhado, pastor Pedro, apóstolo Cristiano, grande abraço para você. Só gente amada do coração. Deus abençoe. Olha aqui, a nossa tendência humana, mesmo andando com Jesus, pastora Deise, nossa gente, esse negócio tá pentecostal hoje, tá aqui uma festa, sabe? Tá uma coisa linda. A gente tem a tendência de ir para a nossa mente cartesiana. Seriado Lohom, de Cantaralá, Chocou, Lohom. Eu reúno os meus, e assim os farei, reunindo-os em torno da mesa, em breve, no meu reino, na glória do meu Pai. Hori Kalabaha. Para isso tenho renovado mentes e corações, Tekov Yashai Dekemohom, e assim continuarei fazendo para derrubar o pensamento limitado e expandir a mente do Espírito em cada um de vocês. É o que o Senhor está dizendo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Deus é lindo. Deus é lindo. Olha que coisa maravilhosa. E aí Maria Madalena vai no intuito humano. Gente, quando a gente olha para os sinais que a Bíblia alerta, a gente olha para as coisas, a tendência humana, e muitas vezes a primeira atitude é humana. Mas eu alerto você uma coisa, eu te lembro que o Senhor acabou de falar aqui. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Maria Madalena não lembrou porque eles estavam com a mente fechada para esse entendimento das coisas que Jesus falou, de como ele seria entregue, morreria numa estaca de execução, iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele avisou tudo isso. Como a Bíblia nos avisa, passo a passo, detalhes de tudo. A questão é que a gente tem a tendência de ou não entender ou interpretar isso com a mente humana. Quando, na verdade, nenhuma profecia é de particular interpretação, é o que diz o apóstolo Pedro. Mas, sim, a Bíblia se interpreta e o Espírito Santo testifica conosco. Está aqui meu sobrinho querido Tiaguinho Pimenta, que de Tiaguinho não tem mais nada, já é Tiagão. Beijo para você, querido. Homem de Deus. Dudu, olha aí, queridão. Então, gente, tem a mente de Cristo. Maria Madalena foi lá falar isso. E aí o que acontece? Pedro e João correram, verso 4. Os dois correram, mas o outro discípulo, né, João, foi mais rápido que Pedro, porque João era mais novo que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho que ali jaziam,
bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele não estava dobrado como as outras faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e confiou. Eles ainda não haviam entendido que o que a lei ensinava, que o Messias deveria ressuscitar dos mortos. Então, eles correm em direção a um túmulo vazio. Mas o que eles veem foi suficiente para que eles crescem que Jesus tinha ressuscitado. A disposição, a forma das coisas provava para eles que Jesus tinha ressuscitado. Me vem à mente, quando eu leio esse capítulo, um filme, eu acho que em português ele é chamado A Ressurreição, tá? Ele não é um filme assim hollywoodiano e tal, mas procura esse filme, eu acho que ele está gratuito no YouTube, A Ressurreição. Enfim, ele é a história de um oficial romano destacado para investigar o sumiço do corpo de Cristo. E aí, daí desenrola a história, ele encontra os discípulos, ele está querendo entender o que aconteceu. E é impressionante, porque ele vai investigar aquilo que Pedro e João viram e creram. E ele começa a ter a experiência dele com Deus. O que você tem visto em meio às perdas, aos vazios, que está te mostrando que Jesus se manifestou ali? É um desafio você ver Deus na adversidade. Mas, como eu digo, Jesus ama lugares difíceis. Ele anda no deserto, ele anda sobre as águas, ele está no meio da tempestade, ele dorme no barco. Sabe, o túmulo ali representa um lugar de perda, de morte. E o túmulo vazio poderia representar ainda mais. Roubaram aquilo que o judeu, principalmente, considerava sagrado, o corpo. Enquanto as religiões pagãs queimavam os corpos, o judeu ele tem como o túmulo como lugares sagrados, né? Então, imagina, além da perda de Jesus, a violação de um túmulo. Mas quando eles chegaram ali, quando eles viram a situação, eles creram. Você tem que ter disposição de enxergar Deus no caos. De forma alguma isso é fácil, mas de alguma maneira as adversidades da nossa vida estão colaborando para nós a partir do momento que nós amamos o Senhor e cumprimos os seus decretos. Isso é muito importante, tá? A gente vai ver no decorrer desse capítulo de João 20, nessa temporada, a palavra revelada, onde a gente está lendo a Bíblia aqui. Né? Fatos relacionados à obediência oriunda do amor. O amor, ele traz um fruto, que é a obediência. Amor que não frutifica obediência não é amor. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E a partir do momento que eu não tenho medo de me confiar em Deus, medo de me relacionar com Deus, o que acontece? Eu confio, e se eu confio, eu obedeço. Em português a gente fala eu ouço e pratico, mas o hebraico é uma coisa só. Ouvir e obedecer é uma coisa só na palavra de Deus. Sabe? Nesse sentido, o cara faz. Aquele que ouve e não faz, ele é superficial. Então, os discípulos voltam, verso 10. Então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou do lado de fora do sepulcro chorando. Olha que interessante, uma série de reações diferentes aos mesmos problemas, né? Os dois vão correndo, o mais novo chega, mas não entra, o mais velho chega e já entra de cara. Os dois vão embora
Maria Madalena, que chegou, que viu, que chamou os dois, ficou lá. Quer dizer, cada um de nós reage de maneira diferente diante das mesmas situações. E Deus, eu estou aqui e trato cada um conforme o meu querer. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, o que acontece? Maria fica ali, se curvou e olhou dentro do sepulcro. Ela decidiu continuar olhando até encontrar algo. Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas sobre a perseverança da gente enfrentar os nossos inimigos até derrotá-los. Sabe, lançar quantas flechas necessárias forem para derrubar os nossos inimigos. Esgotar situações. Buscar criativamente e perseverantemente várias maneiras de, juntamente com Deus, tentar resolver as questões. E para isso a gente tem que decidir continuar olhando para elas, mas com óticas diferentes. A Bíblia fala que Deus, ele é multiforme na sua sabedoria. E a gente vai revelar a multiforme sabedoria de Deus para o mundo espiritual, tanto demônios quanto anjos, que param para aprender conosco. Sim, os anjos do Senhor param para aprender conosco porque Deus se revela para nós e através de nós de uma maneira inédita para eles. O Senhor me diz assim: eu não verti o sangue do meu filho na cruz por anjos, mas por aqueles que eu amei. Uau! E ele diz: desde a fundação do mundo, renda-se ao meu amor e mergulhe nesse amor, diz o Senhor. Volta ao princípio. Uau! Que Deus lindo. Maria continuou olhando para dentro. E aí o que ela viu? 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Continua olhando para as áreas vazias, mortas, onde existiu algo bom e de repente acabou, mas não olha simplesmente com os olhos carnais de autocomiseração, de coitadismo, não, olha com os olhos de Cristo, procura o Senhor. Você vai ver Deus. Se a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem seus mandamentos, então continua olhando até você encontrar o propósito de Deus na adversidade. Deus é mal interessado em você voltar. Deus é mal interessado. Quando você dá um passo em direção ao Senhor, Ele vem correndo na sua direção. Quando você se levanta do monturo, a decisão é tua. Quando você se levanta e fala assim: eu vou voltar para a casa do Pai. Quando você põe no coração, o Senhor move os céus. A unção de Deus está aqui, unção de cura, viu? Se você tem alguma enfermidade nesse momento, pela fé, se você puder, coloca a mão sobre a área enferma da sua vida, desapega da enfermidade. Tem gente que está tão apegado com a enfermidade que chama de sua, é uma enfermidade para chamar de minha. Querido, ninguém está negando. Ninguém está negando que a enfermidade existe, que situações existem. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: como você se relaciona com ela determina o seu posicionamento, ou para continuar enfrentando fortemente as circunstâncias, ou vencê-las. Pois eu sou aquele que vos fortalece e vos enche de graça, diz o Senhor. Aleluia!
Então, primeira coisa, se você quer receber a cura, Xandaralá, Gassubalai, eu sou aquele que vos capacita, diz o Senhor. Senhor, toma o Juan Carlos, eu repreendo esse tumor na cabeça dele, cura de câncer, Maria Helena, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Tomamos posse dessa palavra, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma posse, querido, faz a sua parte. Começa rejeitando. Porque a minha doença, a minha dor... Não, eu não tenho doença, eu não tenho dor. Você não tem doença, você não tem dor. Você pode estar cometido por tal circunstância momentânea da sua vida. E eu não sou ninguém para dizer quanto tempo isso vai durar. Agora eu sou alguém para dizer para você o que a palavra do Senhor nos fala. Anda sobre essa palavra. E prova da graça de Deus, do poder de Deus, da capacitação do Senhor, em nome de Jesus. Cura agora a Eveline, e a Nicinha, em nome de Jesus, Senhor. Clamamos e concordamos aqui, em nome de Jesus. Cura o Carlos, liberta. Cura o Alex, em nome de Jesus, todo câncer no estômago. E você que está assistindo essa live, concorda, escreve aí, amém, 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 amém. Há poder na concordância. Tem gente que foi ferido pelas perdas do passado e aí caminha em cima de ferida, caminha em cima de perda o resto da vida. Acorda. A forma como você reage às situações vai determinar como você vai viver a sua vida. Em nome de Jesus. Maria continuou olhando para dentro. Procurando quem? Jesus. Procura Jesus no meio da dor, procura Jesus no meio da enfermidade, procura Jesus no meio das situações. Você vai encontrar ele ali. Para te capacitar, para te dar força, para te levar nos lugares. Quantas vezes é em meio a essa adversidade que você está enfrentando que Deus vai te colocar pessoas com o mesmo problema. As pessoas me perguntam muito sobre essa questão de propósito e destino. Dia 15, dia 17, dia 19, vem algo especial para vocês que eu vou falar a respeito disso. Mas eu quero te adiantar. Você passa pelo problema que você passa para receber consolo e capacitação do Senhor. Para quê? Para ajudar a outros que estiverem passando pela mesma situação. Então, o teu propósito e teu destino está intimamente ligado e inicialmente ligado com as suas perdas, com as suas dores. Demaika, Dorialayashi. Por isso eu vos curei e tenho manifestado a minha graça, para que compartilhem com outros. Herikalabai Sham. E assim a minha glória seja vista. Aleluia. Uau. Junto com a tribulação vem o escape, é o que a Bíblia fala. Então, tem gente que abraça a tribulação e joga fora o escape. Não, gente, abraça até espremer esse negócio e da tribulação sair o quê? Sair, manifestar o escape. Maria continuou olhando lá para dentro e ela viu os dois anjos sentados aonde o corpo de Jesus estava. E aí é nessa hora que vem resposta, que vem consolo. Quando você decide perseverar, quando você decide fazer como o hino falava, né? Baseado no Salmo que diz assim, persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Tem gente que sai fugindo das adversidades da vida, das situações da vida. Eu te digo uma coisa, vai pelo caminho por onde o inimigo tentou te vomitar. Sabe cachorro, quando está mordendo, você tem um caminho, é enfiar a mão para dentro da goela. Tenha coragem de visitar os escombros da sua vida. Tenha coragem de voltar desentulhando os poços. A Bíblia fala que Abraão cavou poços e denominou esses poços. E depois Isaac, os inimigos vieram entulhando e Isaac veio desentulhando os poços que seu pai tinha aberto.
Esses poços falam de lugares da nossa vida, falam de maneiras pela qual Deus nos capacita. Só que o inimigo vem entulhando esses poços, ele vem tapando essas fontes para que você não jorre mais com águas que saltam para a vida eterna, para que a fonte que você recebe de Deus, seja no teu corpo, seja na tua alma, seja na tua mente, seja no teu espírito, sejam completamente abafadas. E tem gente que está abafado há tanto tempo que nem lembra mais como é que era. Só que enquanto eu estou falando, você está vivendo confronto na sua alma. Você está vivendo confronto na sua mente. É uma guerra que está sendo travada agora na sua alma e na sua mente. É a guerra, sabe, de uma série de coisas que vieram tapando, entulhando. Cedere, ribariá, ru, labare. Uau. O Senhor diz assim: se tu puderes, lembres de quando eu te fiz passar pelo fogo e te enchi do meu espírito, diz o Senhor. Apresenta agora as tuas fragilidades, apresenta esses pensamentos que estão vindo, se levantando como muralhas para tentar impedir que aquilo que eu estou falando entre na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus. Sabe por quê? São entulhos que vêm tapando os seus poços, para que você não se alimente da fonte que vem de Deus. Só que eu quero te falar uma coisa, a força que vem do Senhor, ela jorra, e ela quer saltar para a vida eterna. É por isso que dentro de você ainda tem algo fumegando. E a Bíblia fala que Deus não apaga o pavio que fumega, nem despedaça o caniço quebrado. Em nome de Jesus. Maria viu e ali ela recebeu a palavra. É quando você persevera que vem a palavra. E os anjos dizem assim: por que você está chorando? Deus começa a tratar o motivo das suas lágrimas. Por que você está chorando? E ela diz assim: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Quando disse isso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não sabia que era ele. E Jesus lhe disse: senhora, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando tratar-se do jardineiro, disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu mesma o levarei. Ei, a disposição. O Senhor começa a falar para você: por que você está chorando? E sabe qual é o motivo? Você pode colocar vários motivos. Você pode vir como o cara do tanque lá de Betesda, que Jesus fala assim: ei, qual é o problema? Ele fala: não tem ninguém para me botar na água. O cara não foi capaz de falar assim: dá para você me botar na água? Gente, ele estava diante de Jesus, ele tinha que dizer assim: dá para me curar? Ou talvez você esteja como essa mulher, disposta a buscar o corpo de Cristo. Jesus vem buscar a noiva. E deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que ainda se preocupa com a noiva. Tem gente que só critica a noiva. Tem gente que exorta a noiva. Criticar é você tacar pedra, falar mal e não se dispor a ser um agente de transformação. Exortação é você dizer: esse caminho leva à morte, o caminho da vida está aqui. O que vocês vão escolher? A minha mão está estendida para ajudar. Tem gente que não vai mais no sepulcro em busca do corpo de Cristo. Não vou mais para a igreja, eu não quero fazer mais parte de nada. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Gente, cuidado. Jesus vai vir buscar a sua noiva. Pode ser que você se encontre falando mal da noiva dele. Não estou aqui passando pomada em câncer da igreja, não. Só estou dizendo para você o seguinte: se você é a igreja, quando você fala mal da igreja, você está falando mal de você mesmo.
E aí você que critica as divisões denominacionais se põe numa condição ainda pior, onde você não vê reino, onde você acha ainda mais que você vai e que aqueles outros não vão. Então, em nome de Jesus, essa igreja ferida, que erra, suja, que Jesus está falando, ó, cuida, que Jesus está passando ela pelo fogo, causticando ela pelo sol. Para quê? Para tornar ela apta para encontrar com Ele. É nessa hora que você busca o bem. Maria falou assim, me diz onde Ele está que eu vou buscar. Qual é a sua disposição em ser a diferença? Ontem a Glaucia falou para mim, né? A gente estava conversando sobre algumas situações, ela falou, e aí, o que está sendo feito? Tem gente que só fala. Eu disse para ela assim, eu sei o que eu faço. Eu não posso responder pelos outros. Você vai responder por você. Eu não posso arar a terra da sua alma, mas eu posso te dar ferramentas. Eu posso te mostrar, olha, ali tem um arado, pega e não olha para trás. O arado se usa assim. O foco tem que estar assado. Para isso, Deus levantou especialistas como apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, mestres, para ajudar você a se apresentar com as suas limitações diante do Senhor e assim ser aperfeiçoado e aperfeiçoar a outros. E só dessa maneira a igreja vai deixar de ser infantil e ser assolada de um lado para o outro por vento de doutrinas. É quando cada um dos ministros estiverem ajudando você e você estiver disposto a entender que o começo do teu ministério comum é se apresentar nas suas fraquezas para que Deus te fortaleça. O resto vem a partir daí. Esse é o X do mapa. Sabe o que acontece? Jesus diz assim, Maria, e quando ele fala o nome dela, ela diz em hebraico, Rabani, isto é, mestre. Ele disse, não me detenha, porque ainda não voltei para o Pai. Vá aos meus irmãos e lhes diga que estou voltando para o meu Pai. Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi aos discípulos com a notícia de que viria o Senhor e de que lhe dissera isto. Olha que envio poderoso, que revelação linda. Ela viu Jesus e ela decidiu anunciar o Jesus que ela encontrou no meio do sepulcro vazio. Aleluias. O Senhor diz através de vocês, Adora. Me buscarei e me encontrarei quando me buscarem de todo o coração. Uau! Aleluia! Que Jesus você tenha anunciado com a tua vida, com as tuas palavras, com a forma com a qual você trata as pessoas. Que Jesus você tenha anunciado. Ore calabashai. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, quando os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo dos habitantes de Judá, confinamento, sabe? Mas confinamento por causa de perseguição. Jesus entrou e pôs-se no meio dele e disse, Shalom Aleichem. Tendo-os cumprimentado, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos ficaram tomados de alegria quando viram o Senhor. Shalom Aleichem, Jesus repetiu. Como o Pai me enviou, eu também os envio. Tendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebam o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se os retiverem, permanecerão
retidos. Aqui nasce a igreja. Atos 2 é a segunda etapa. Mas aqui, como Deus tem prazer de fazer, Ele sempre pega e faz o laboratório, Ele pega as primícias. Deus opera com primícias para depois manifestar. Na grande massa, Ele faz na pequena parte. Por quê? Porque quando a pequena parte é consagrada, o todo é consagrado. Ele diz assim, por isso eu digo ao pequeno rebanho, não desprezem os pequenos começos. Ele relembra aqui a autoridade que há no perdão, a liberação mútua que existe no perdão. No entanto, desculpa, gente, é que eu estou lendo aqui na outra língua aqui, aí os nomes vêm diferentes, tá? Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. E assim que os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, ele replicou, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão no seu lado, recuso-me a crer. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Shalom Aleichem. E então ele disse a Tomé, coloque o teu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Não tenha pouca confiança, confie. Tomé lhe respondeu, meu Deus, meu Deus. E Jesus lhe disse, você confiou porque me viu, quão abençoados que não viram, mas confiaram mesmo assim. Olha uma coisa, gente. O pessoal fala muito de Tomé, né? É lógico, a fé de Tomé não foi a fé de quem não viu e creu. Mas eu tive uma experiência com Deus certa vez, onde o Senhor me disse que a fé de Tomé chamou a manifestação do Filho de Deus. Por quê? No começo dessa live eu falei do sentimento de vazio da perda. Tomé também sentiu isso. Imagina, todo mundo começar a ver Jesus, a ter ali a visitação de Cristo ressurreto. Gente, não era o Espírito de Jesus. Era Jesus ressuscitado com o mesmo corpo com o qual ele viveu 33 anos e meio, revestido de glória que o capacitava a atravessar uma parede, ao mesmo tempo que comia algo, viajar pelo universo e pelas dimensões. Aí imagina você, andou com Jesus, todo mundo da live aqui viu Jesus, menos você. Você vai ficar feliz, vai ficar de boa, vai ficar contente, vai ficar tranquilo. E eu ia ser o primeiro a dizer, não, só um minutinho. Vocês todos viram, menos eu? Não. Eu acho que Tomé usou um pouco aquela questão, sabe, tem gente que tem um perfil assim, ó, talvez seja você, diz aí, vamos denunciar aí. Tem gente que tem aquele perfil seguinte, que se você falar, eu duvido, a pessoa faz. Quem aqui que é assim? Você fala assim, ó, eu duvido. Esse dia no grupo da família, lá o povo gosta de pôr foto de comida, né? Hein? Na tua família do WhatsApp é assim? Gente, começa uma provocação de foto de comida. E a gente que tá fora do Brasil, ô saudade, né? Aí começa. Aí eu já vou nessa tática. Eu duvido que você faz pra mim. Eu duvido que você manda pra mim, né? Tem gente que é ativado nesse negócio. Eu imagino, então me fala, não, eu duvido. Porque ele queria ver Jesus, ele queria que Jesus estivesse ali. E Jesus, gente, não fica ofendidinho, não fica magoadinho, sabe? Não fica feridinho, não. Ele acha bom. Ele acha bom, ele gosta desse tipo de gente, ele gosta de Paulo de Tarso, entendeu? Ele gosta de Paulo de Tarso, que encontra no caminho e fala assim, é você que eu quero, é essa garra.
que eu quero convertida nas minhas mãos. E aí, Jesus se revela para Tomé. É esse corpo que Jesus tem hoje. Gente, escuta o que eu vou dizer aqui. No centro do universo hoje existe um homem de 33 anos e meio assentado no trono. Jesus Cristo de Nazaré. O verbo que se fez carne e foi glorificado com a glória que ele abriu mão, glória que ele tinha com Deus antes de vir ao mundo. Horiá de maná, reiracá. Para isso é que eu vos chamei, para que tenham a vida em abundância e se assentem comigo no meu trono da glória. Regavachamo. É esse corpo que eu e você teremos. É esse corpo glorificado que nós teremos. Logo, logo, arrebatamento, hein? Jesus, verso 30, Jesus realizou muitos outros milagres na presença dos discípulos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos aqui para que vocês possam confiar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que mediante esta confiança, esta fé, tenham vida por causa de quem Ele é. Queridos, durante 40 dias, Jesus ensinou os discípulos e demonstrou o poder de tal maneira qual ele não fez durante 3 anos e meio com eles. Imagina. Só que ele disse que através do seu Espírito nós faríamos as obras que ele faz, e não somente estas, mas obras maiores. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós que fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Já estamos com Ele. Se você está em Cristo, você não está só sentado aí na sua casa, onde você estiver assistindo essa live, mas nós estamos automaticamente com Ele agora, nas regiões celestiais. Tem gente que não tem a mínima noção. Tem gente que nem sabe se movimentar em oração nas regiões celestiais. Já tem outros que às vezes eu ligo e falo: rapaz, cadê você? Tá sumido? Não ando te vendo nas regiões celestiais. E você? Como está a sua vida? Corra para encontrar Jesus nas adversidades da sua história. Apresente-os ao Senhor. E deixe Ele se manifestar ressurreto, glorioso, vencedor. E te ensinar coisas que Ele não te ensinou até agora. Para que através de você a multiforme sabedoria de Deus seja revelada nas regiões celestiais e manifesta na terra. Pai, obrigado por esse tempo de qualidade. Obrigado por essa live devocional, para essa vida plena. Nossa vida está escondida em Ti, mas que é revelada. Ah, Deus, graças às circunstâncias adversas que nos permitem Te buscar e Te encontrar, quando Te buscamos de todo o nosso coração. Apresentamos os túmulos vazios. Apresentamos os quartos escuros da nossa alma, da nossa mente, os conflitos da alma, as guerras mentais que muitos têm travado por filosofias vãs e teologias mortas. Ah, Pai, o véu foi rasgado. Que todo o torpor da mente e da alma seja agora dissipado e que se manifeste a Tua luz. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. A vida que agora vivo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Coisa boa. Queridos, esse foi o Café com AP de hoje. Se você deseja semear na nossa vida ministerial, me manda uma mensagem aqui no particular, dizendo: AP, eu quero
ofertar, dizimar, eu quero semear na tua vida, qualquer valor. Amém? Eu vou te orientar como você pode fazer isso. Segunda coisa, vem para o nosso grupo do Telegram, ali a gente bate papo, a gente resolve coisas, tá? E ali é o conceito família Café com AP, comunidade do Café com AP, tá bom? Então, no link da minha bio tem a opção de você entrar no Telegram, basta clicar lá. Terceira coisa, dia 15, dia 17, dia 19 de fevereiro vem algo especial para vocês, fica ligadinho aí, certo? No mais, também vai vir aí anúncio de uma campanha de oração. A pastora Glaucia vai avisar vocês. Vou chamar ela aqui na minha live o amanhã, ou depois de amanhã. Vamos postar as coisas aí. Vai voltar uma semana de campanha de oração na madrugada, né? Então, quem fez parte aí da campanha de oração, dá um brado aí. E quem quer fazer, entra no grupo do Telegram, porque é lá que a gente libera o link, porque a oração é pelo Zoom. Ok? Acho que é isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigado, queridos, que têm reconhecido a minha vida como presente de Deus, têm me mandado mensagens de ânimo, de fortalecimento. Orem por nós. A gente tá aqui, não é fácil, viu? O pessoal tem só ideia de glamour da Europa, você não sabe de nada, tá bom? Vocês que estão no Brasil estão debaixo de nuvem de avivamento, tenha certeza disso, tá? Viu? Quem puder botar o link do Telegram aqui, a Sofia tá perguntando, tá? Quem puder, bota aí, tá? Então ore por nós, a gente tá aqui com um horário de toque de recolher de 6 da tarde a 6 da manhã, né? Então não é fácil, né? Ore por nós, a gente tem aqui fortalecido as igrejas aqui, né? Hoje à noite a gente vai estar com todo cuidado lá em Lausanne, junto com o nosso amigo apóstolo Sidney Sintra. Um grande abraço para ele, para as ovelhas que Deus confiou a ele aí. A gente vai estar ali no Princípios para a Vida, ministrando, né? Então, ora por mim, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para sempre. 3 Cs. Eu vou salvar a live, você vai lá, curte, comenta e compartilha, tá? É muito importante. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã.